A lenda sobre a aparição dos santos é frequentemente vista como uma interpretação religiosa dos acontecimentos históricos, como a aparição de Pedro e Paulo, sendo um milagre divino que mudou o curso da história. Nesse vídeo vamos ver 3 interpretações diferentes da religião sobre essas aparições de Pedro e Paulo. Convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos lançados aqui, ok? O ponto de vista católico. A lenda da aparição miraculosa de São Pedro e São Paulo, mencionada pela primeira vez por Gregório de Tours, diz que eles apareceram ao Papa Leão I e ao rei de Hunos, o Átila, em 452 d.C. Essa aparição teria convencido Átila a desistir de invadir a Itália, acreditando que os santos estavam com ele. Em 452, Átila, rei dos Hunos, estava a caminho de Roma com seu exército. O Papa Leão e Átila se encontraram na margem do rio Mincio. De acordo com a lenda, São Pedro e São Paulo apareceram ao Papa Leão e a Átila. A aparição dos santos teria convencido Átila a não invadir a Itália e, em vez disso, partir para a Hungria, onde ele morreu no ano seguinte. A lenda é vista como um exemplo da proteção divina sobre a cidade de Roma e da força dos santos na fé cristã. Isso na interpretação católica apostólica romana, que diz que a lenda reforça a crença na intercessão dos santos, da importância da fé e no poder divino. A história dos santos Pedro e Paulo inclui relatos de aparecimentos milagrosos, especialmente na visão de São Pedro. A visão de Pedro foi uma toalha com animais, e na tradução cristã, a toalha com animais indicava que o Espírito Santo estava a agir no meio das pessoas que não pertencem à religião judaica, chamados de gentios. A lenda conta que após escapar da prisão, Pedro encontrou-se com Jesus na Via Ápia, e Jesus o convenceu a aceitar o martírio e voltar para cumprir o seu papel diante dos outros. Esses eventos milagrosos, embora não sejam descritos em detalhes em todos os textos religiosos, são parte da história e tradição cristã, reforçando a ideia de que Deus interage na história humana através de sinais e visões, especialmente para transmitir a mensagem de que a salvação é para todos, os judeus ou não judeus. A visão judaica. No judaísmo, Pedro e Paulo não são considerados santos ou figuras de culto, que significa que eles não foram reconhecidos como santos, assim como não reconhecem Jesus como Messias. O judaísmo não reconhece a ressurreição de Jesus e não considera a fé cristã, que tem como base a morte e ressurreição de Cristo, como uma religião válida. A história de Pedro e Paulo é vista como parte da narrativa cristã, que não se enquadra no contexto da tradição judaica. Pedro e Paulo na Bíblia cristã. No Novo Testamento, Pedro é um dos 12 apóstolos de Jesus, considerado um líder da igreja primitiva. Paulo, inicialmente conhecido como Saulo, foi um perseguidor dos cristãos, antes de ser seguidor de Jesus, tornando-se um importante escritor das cartas do Novo Testamento. O judaísmo tem seus próprios textos sagrados, a Torá e os profetas, e não se baseiam na figura de Jesus como o Messias. A história de Pedro e Paulo, portanto, não faz parte da história judaica e não é vista como um evento relevante para os judeus. Muitos judeus veem o cristianismo como uma forma desviada do judaísmo, pois o cristianismo tem seus próprios textos sagrados e interpretações da Bíblia que não são aceitas pelos judeus. A figura de Jesus como Filho de Deus e a fé na ressurreição são vistos como dogmas cristãos que não se encaixam na tradição judaica. A importância da fé e da lei. Para os judeus, a fé em Deus é a observância da lei e a Torá são os pilares da fé. A fé em Jesus e a crença na ressurreição são consideradas como parte de um movimento cristão diferente do judaísmo. A visão judaica sobre Pedro e Paulo é complexa e possui características variadas e peculiares, variando de acordo com diferentes interpretações e tradições judaicas. Pedro, como líder inicial do movimento cristão com raízes judaicas, é visto com mais aceitação do que Paulo, que é visto por muitos como o fundador do cristianismo.
isso como religião separada do judaísmo, e portanto ele é considerado um apóstata. O apóstata era expulso do templo, considerado aquele que desrespeita os votos, deixando a vida religiosa, a fé judaica, sem a aprovação de seus superiores, para seguir uma religião separada. Pedro e Paulo no cristianismo. Pedro e Paulo são figuras centrais e consideradas pilares da igreja. Pedro, inicialmente um pescador, foi escolhido por Jesus como líder dos apóstolos. Paulo, por outro lado, era um perseguidor de cristãos antes de sua conversão, mas tornou-se um apóstolo influente, conhecido por suas cartas e viagens missionárias que ajudaram a espalhar o cristianismo. A história conta que Pedro e Paulo foram completamente diferentes na formação pessoal. Pedro era simplesmente um pescador sem nenhuma preparação, mas teimoso e sincero. Por outro lado, Paulo era um intelectual. Ele havia passado pela escola rabínica, onde se envolveu no estudo profundo da lei, da Torá. Em termos técnicos, o cristianismo é uma religião monoteísta que há cerca de 2000 anos se separou do judaísmo na região do Oriente Médio. É uma religião não reconhecida pelos judeus, porque a sua figura central é a de Jesus, que não foi aceito por eles como o Deus encarnado em um homem. Nunca aceitaram que Jesus é a encarnação humana da própria divindade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e entendido que a mesma história pode ser contada em narrativas diferentes, principalmente ao passar dos anos. O importante é saber que hoje em dia temos acesso às informações e, pesquisando, podemos compreender cada vez mais sobre todas essas histórias. Muito obrigado pela força, tá certo? A você que chegou aqui no final do vídeo. Deixe aí os seus comentários dizendo o que é que acharam do vídeo, beleza, gente? E até a próxima. Sejam sempre bem-vindos ao canal Rodrigo Produção aqui no YouTube, gente. Prepare-se para vídeos incríveis sobre diversas temáticas. Nosso foco será sempre a qualidade e a criatividade. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nada. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado e diversão. Acompanhe nosso conteúdo e compartilhe com amigos. Obrigado por você estar aqui. É bomba!